Bom dia a todos, estamos aqui então no treinamento do último produto sazonal de 2017. Ele vai ser feito com abobrinhas fatiadas, exatamente iguais às abobrinhas do molho mediterrâneo. Então a espessura é essa, não essa daqui que é muito fina, ok? Depois a abobrinha vai ser temperada com tomilho, as folhas de tomilho picadas, um sal, uma pimenta. A base é uma abobrinha, então vai um sal, uma pimenta, 1 grama de tomilho e azeite. Os outros ingredientes serão lombo de porco condimentado com ervas da marca Cerati. A espessura é disso para um pouquinho inferior, ok? E depois temos queijo brie. Vocês podem já deixar cortado, a quantidade é 60 gramas, tanto para massa quanto para pizza. Depois, mais adiante, eu vou explicar o corte que eu quero. Muito bem. Existem 3 diferenças entre a massa e a pizza. A massa, a abobrinha cortada em rodelas, mas cortada ao meio, em meia lua. Então, cabe a vocês decidirem na produção, vocês preferem fazer uma produção só de abobrinha para massa e outra só para pizza, ou depois dividirem. Depois de assada, saquinho, 60 gramas, tanto a abobrinha de um quanto do outro. Segunda diferença, o brie da pizza, a gente vai, na hora de confeitar, vai rasgar com as mãos. Então você pode deixar de 60 gramas no saquinho, enquanto o da massa, a gente vai picar em cubinhos. Se for feito isso com antecedência, na hora de usar o brie, ele vai ficar todo grudado. Então cabe a vocês ou desgrudar na hora, ou então picar na hora do pedido. E a terceira diferença em relação ao lombo, o da pizza vai em fatias inteiras, enquanto o da massa vai cortado em tiras, vou mostrar daqui a pouco. Ok? Então vamos lá para frente com o procedimento. Aqui tem as minhas abobrinhas já fatiadas. Agora, já que estamos fazendo um treinamento geral, vou deixar elas inteiras. Coloco uma pimenta, coloco um sal. E sempre lembrando que não vai o talo do tomilho, então retiro o talo e deixo só as folhinhas. No procedimento que eu enviei para vocês está escrito 1 grama. 1 grama é muita coisa, na verdade, parece pouco, mas é muito. Mas o sistema, para fazer o cálculo do custo, só calcula a partir de 1 grama. Eu já estou mostrando para vocês a quantidade. Isso é claro que para uma abobrinha, que é uma medida padrão. Claro que vocês depois vão fazer uma produção maior, então vão multiplicar por 2 abobrinhas, 2 de sal, 2 de pimenta e 2 gramas de tomilho, além do azeite, e por aí, e assim por diante. Eu diria então que para uma abobrinha, essa é a quantidade certa de tomilho. Pego o azeite, a quantidade indicada na receita. E vou levar ao forno por 5 minutos no máximo, não é mais que 5 minutos. O que eu quero é que a abobrinha fique al dente. Ela pode parecer verdinha, crua, mas na verdade não ela está. Ainda mais pelo fato que depois, até esfriar, ela vai chegar na temperatura. Vocês misturam bem e agora eu vou colocar no forno. Muito bem, passaram-se 5 minutos, vocês podem ver a abobrinha mantém ainda, é verdinha clara, está parecendo quase crua, mas na medida que ela vai esfriando, vai chegando no ponto. E o que a gente quer mesmo é ter uma textura, ter um pouquinho de crocância. Vamos montar então agora a pizza. Eu já separei 60 gramas de rodela de abobrinha já assadas. Repito, são 60 gramas, não se norteia pelo número de rodelas, mas sim pelo peso. A montagem da pizza segue sempre o mesmo padrão. Eu coloco primeiro o tomate. Isso não vai mudar nunca, gente. Sempre o tomate, depois a mussarela. Isso é padrão. Lembrando do centímetro de borda. R$ 150 gramas de mussarela, normal. E aí finalmente vamos colocar os ingredientes que compõem a nossa pizza do 4º trimestre, sazonal. Coloco as rodelas de abobrinha. Em segundo lugar eu coloco o lombo de porco condimentado com ervas.
por último, antes de fornear, pego o brie, vocês podem ver, ele está cortado em pedaços maiores, eu rasgo mesmo com as mãos em pedaços irregulares e coloco por cima. Então, recapitulando, são 60 gramas de abobrinha já assadas, 50 gramas de lombo condimentado com ervas fatiado e 60 gramas de brie. A pizza agora está pronta para ir para o forno. Aqui então a nossa pizza do quarto trimestre já assada. E vamos partir agora para a massa. Para a massa então, o que a gente vai colocar? Um fiozinho só de azeite na hora de colocar as abobrinhas, para evitar que as abobrinhas... para evitar que a abobrinha grude. Misturo. Logo em seguida coloco, vocês podem ver, eu cortei em tiras o lombo fatiado, depois eu cortei em tiras, 50 gramas. Vou aguardar então que os dois insumos fiquem quentes, aí finalmente posso colocar a massa. Vocês podem reparar, o molho na verdade não é um molho molhado, como se diz, como o brasileiro gosta, é um molho bastante seco. Se vocês acharem que está seco demais, aqui vai uma setia. Vou lá um pouquinho de água da massa, mas é só para ajudar a aquecer. Claro que essa água não vai para o prato do cliente de maneira alguma. Eu misturo, tudo isso em fogo alto, tudo isso é uma operação rápida. E por último, realmente esse aqui é o último passo, que não queremos que o brie derreta totalmente, mas que ele fique presente. Eu coloco o brie. Salteio ou então mexo com a colher, dependendo da habilidade de cada um. E a nossa massa está pronta. A massa, como eu estava dizendo, então está pronta. Coloco no prato. Obviamente segue sempre o padrão nosso de colocar a folha de manjericão, o pãozinho e o sachê de parmesão. Sem nunca esquecer, na hora de levar o prato ao cliente, de agradecer e desejar bom apetite com aquele sorriso no rosto e olho no olho, como sempre eu não me canso de falar. É isso então, muito obrigado pela atenção, boas vendas, sigam os padrões, o que foi explicado nos treinamentos que eu fiz loja a loja, façam bem feito e até a próxima.